Eu sou José Antônio Proença Vieira de Moraes. Eu nasci em Tatuí e vivi nessa cidade a minha vida estudantil pré-universitária, fazendo o curso ginasial, inicialmente a escola primária, depois o ginásio, depois o científico. E terminando o científico, eu sempre tive vontade de fazer história natural, ciências biológicas. Evidentemente, a razão, o motivo foi ter tido professores, ou uma professora especial, dona Edna Marcato, que influenciou bastante a minha escolha. Então eu estava pronto para prestar o exame de História Natural em Rio Claro, inclusive no ano de 1966. E acabei realmente entrando, mas por um outro caminho. Porque em 1965 eu tive a oportunidade de ficar um mês no estado da Flórida, nos Estados Unidos. E realmente naquela época era muito difícil de viajar, eu nunca tinha ido para lugar nenhum. Eu tinha aquele dilema, entre realmente ir para nessa viagem que eu tinha ganho, sem despesa nenhuma, ou fazer o exame, prestar o exame vestibular. E eu acabei optando pela viagem. Então, em fevereiro, eu fui viajar, fiquei um mês lá e voltei. Quando eu voltei, logo em seguida, alguém passou na minha casa e disse que ia ter terceira época em Rio Claro. Nunca tinha acontecido isso. E eu acabei entrando, então, em 1966. Já no ano seguinte, 1967, eu comecei a fazer meu estágio no Departamento de Botânica, sob a orientação do professor Cauares, e já no ano seguinte eu fui contemplado com uma bolsa da FAPESP, uma bolsa de iniciação científica. E eu comecei meu trabalho sobre, vamos assim dizer, o transporte de potássio, influxo e fluxo de potássio em folhas de planta de cerrado, folhas de plantas cultivadas. E continuei trabalhando, tive bolsa até o final do curso. Em 1969, então, eu terminei a licenciatura, e continuei trabalhando no departamento, esperando por uma bolsa de aperfeiçoamento da FAPESP, que demorou um pouco. Mas logo em seguida abriu uma vaga no departamento de Botânica da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, justamente para ocupar o lugar do professor Cauares, que estava se aposentando. Eu concorri à vaga, fui aprovado, então, em 1975, agosto de 1975, eu comecei a ministrar aulas naquele curso de Biologia que eu tinha feito, de História Natural, na verdade. Eu ministrei então sempre Fisiologia Vegetal e continuei trabalhando no meu projeto de pesquisas, aquele inicial da FAPESP ainda. Em 1972 eu acabei então defendendo a minha tese de doutorado no mês de fevereiro, uma tese de doutorado intitulada Condições que envolvem a acumulação e perda de potássio pelas folhas, onde foram abordados os aspectos de absorção influxo e refluxo de potássio pelas folhas sob a influência de fatores como intensidade luminosa, idade foliar, estímulos mecânicos e coisas assim. O professor Arens, ele sempre foi uma pessoa muito inteligente, muito capaz, e eu sempre tomei o professor Arens como modelo. As aulas do professor Arens realmente eram aulas que eu nunca vi na minha vida iguais. Ele tinha uma competência, um conhecimento, uma forma extremamente objetiva de tratar as coisas e uma forma muito carinhosa de tratar as pessoas. Então eu devo muito ao professor Arens por aquilo que eu consegui na minha vida. Terminando o doutorado, eu queria ir para fora. Queria, vamos assim dizer, aprender um pouco mais
principalmente nesse campo da fisiologia vegetal, que a gente tinha muito pouco equipamento, experiência, etc. e tal. Eu consegui um contato com o professor Noah Higginbotham, que tinha sido o primeiro pesquisador a medir diferenças de potencial em células vegetais. Lá na Washington State University, estado de Washington, cidade de Puma. Só que como a gente estava em quarto no departamento e havia muitas aulas, eu acabei saindo por 6 meses só. Lá eu aproveitei bastante, eu trabalhei com transporte de potássio radioativo, usando o rubidio 86 como indicador, e trabalhei com inibidores metabólicos como cianetos e azidas. Trabalhei com respiração também, fonte de energia, enfim, alguma coisa que estava bem relacionada com a minha tese de doutorado, com um equipamento muito mais próprio. Mas eu tive que voltar logo em seguida e foi difícil de tentar montar algum laboratório dentro dessa área. Então eu continuei em Rio Claro, ministrando aulas, até que em 1975 eu fui convidado para, vamos assim dizer, organizar a disciplina Fisiologia Vegetal na Universidade Federal de São Carlos, que era, vamos dizer, um curso de Ciências Biológicas, era comandado pelo professor José Galizia Tundizi. Eu vim em tempo parcial, a gente começou a organizar o laboratório, a disciplina, as aulas práticas, e depois de 2 anos eu tinha que optar, ou voltar para Rio, ficar definitivo em São Carlos, ou voltar às minhas atividades. O professor Tundizi, ele era um entusiasta no sentido de que os professores de seu departamento fossem para o exterior. Então isso me chamou a atenção, me cativou, porque eu queria realmente fazer um estágio mais prolongado, não é verdade? Ficar mais tempo. E dessa forma, então, eu deixei Rio Claro. Eu pedi demissão em 1977, mas sem mágoa nenhuma, pelo contrário. Continuei trabalhando na pós-graduação, na docência, na orientação. Continuei participando de várias bancas de doutorado, etc. e tal. Então foi uma saída bem leve nesse sentido. Muito bem, eu então consegui um contato através da publicação de um livro do professor Walter Larcher, onde o título do livro era Ecofisiologia Vegetal. Ele tratava de vários aspectos da ecofisiologia vegetal e a sua especialidade era relações hídricas e fotossíntese, ou seja, as trocas gasosas e as influências ambientais. Então eu fiquei entusiasmado com esse assunto, que de certa forma também estava ligado com a minha pesquisa inicial, e escrevi para ele. Infelizmente ele me enviou o convite e eu fui com bolsa da FAPESP em 1978, eu fui para a Áustria, na cidade de Innsbruck, e fiquei 1 ano lá. Participei do programa Man and Biosphere, Alpes Austríacos, onde realmente um trabalho de ecologia, no caso, ecologia de ecossistemas, pode ser acompanhado com equipamentos para medir todos os aspectos ambientais, climáticos, e várias pessoas trabalhando em várias frentes, né? Fotossíntese, potencial hídrico foliar, temperatura foliar e assim por diante. Então foi uma experiência muito boa, publiquei alguns trabalhos na Áustria. Esse professor Larcher também é uma pessoa extraordinária, muito humana, muito competente. Prova é que seus livros são muito procurados, traduzidos em muitas línguas. E voltei para São Carlos em 1979 e comecei a solicitar algum equipamento. Consegui da FAPESP uma câmara de pressão,
de Scholander, né? E consegui da FAPESP também um porômetro de difusão. E daí nós começamos o nosso trabalho em vegetação de cerrado, procurando determinar alguns fatores ambientais, intensidade luminosa, radiação total, umidade relativa, temperatura e os aspectos ecofisiológicos das plantas de cerradão, inicialmente, como as trocas gasosas e o potencial hídrico foliar. Fizemos vários trabalhos nesse sentido, sobre cerradão, e verificamos que essas plantas de cerradão sofrem um estresse hídrico bastante forte na época da seca. Isso porque a condutância estomática ao vapor d'água é diminuída acentuadamente e os valores de potencial hídrico foliar são bastante negativos, e o potencial osmótico também altera nas estações seca e chuvosa, indicando um ajustamento osmótico dessas plantas. Em 1985 eu fiz meu concurso para professor titular, concurso público, fui aprovado e me tornei professor titular do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos. Logo em seguida, um pouco mais tarde, nós conseguimos um analisador portátil de fotossíntese, junto ao CNPq, né, a aquisição de um analisador portátil de fotossíntese da ADC. Naquela época ainda não era comum trabalhar com esses analisadores portáteis de CO2. Eu tinha trabalhado com alguns lá na Áustria, que não eram bem portáteis, era um equipamento que ia em caminhões, etc. E tal. E esse equipamento é um equipamento extremamente simples e que nos dá uma série de informações a respeito das trocas gasosas da planta, inclusive com medidas da fotossíntese líquida, respiração e assim por diante. E as nossas pesquisas continuaram nesse sentido. Tive vários orientados, tanto em Rio Claro quanto em São Carlos, alguns cursos foram ministrados, e assim nós continuamos. Em 1998 eu me aposentei, já com tempo de serviço de 30 anos, né? E a linha de pesquisa continuou no departamento com nossos orientados, que também tinham sido contratados. Lá ficaram a professora Sônia na parte de sementes, germinação de sementes, trabalhando com aspectos ecofisiológicos da germinação de sementes, e o professor Carlos Henrique Brito trabalhando nessa linha da fotossíntese, das trocas gasosas, e incluindo plantas de cerrado. Durante todo esse tempo eu exerci alguns cargos burocráticos, eu fui chefe de departamento, tanto em Rio Claro, na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, quanto no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos, fui diretor de centro, fui vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais. Quando eu parei, na verdade, logo em seguida apareceu a oportunidade de eu dar aulas em escolas particulares. Eu pensei bastante, porque quando a gente trabalha numa instituição, onde temos pesquisas, temos alunos bem preparados, a gente fica até meio crítico com relação ao papel que essas escolas particulares desempenham, achando que tudo é um caça-níqueis, é uma coisa assim. Mas eu acabei indo para Catanduva, que é na verdade uma autarquia municipal. Lá existe um curso de Ciências Biológicas,
no Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva, e os alunos têm um perfil bem caracterizado. Trabalham durante o dia e vão estudar à noite. De um modo geral, esses alunos vêm já de cursos noturnos. Então, a gente começa a receber e começa a perceber que a gente está recebendo alunos com uma formação menor, vamos assim dizer, diminuída, uma formação mais fraca do que aqueles alunos que a gente estava acostumado a receber tanto em Rio Claro quanto em São Carlos. Mas a experiência foi muito proveitosa, porque muitos desses alunos são bastante interessados, então eles compensam essa, vamos assim dizer, esse preparo inadequado com a vontade de vencer. Eles querem dar um passo, eles querem se tornar professores. E eu fiquei muito entusiasmado com tudo isso. Já fazem mais de 10 anos que eu estou dando aula, né, em Catanduva, e sempre a gente encontra pessoas que, por incrível que pareça, fizeram mestrado, doutorado e até pós-doutorado em várias universidades de excelente qualidade, como Jabuticabal, São José do Rio Preto e assim por diante. Então, a ideia, sabe, de que aquilo lá era uma coisa sem importância nenhuma, foi modificada. Eu fiquei muito contente de dar aulas lá. Eu sou coordenador do curso, então no momento já faz praticamente 10 anos que eu sou coordenador do curso de Ciências Biológicas. Atualmente sou vice-diretor do Instituto lá também, e dessa forma a gente está conduzindo esse final de trabalho dentro da universidade e cada vez numa escala diferente. Então as minhas 3 casas foram Rio Claro, São Carlos e agora Catanduva. De todas elas eu só tenho coisas boas para falar. Fiquei realmente extremamente satisfeito com todos os períodos de trabalho da minha vida. Rio Claro que me deu tudo, né? Eu entrei para Rio Claro com a finalidade de sair de lá como um professor de biologia e provavelmente voltar para a minha cidade e entrar no colégio onde eu estudei pela porta da central, que era a porta dos professores. E de repente eu aprendi que eu nem imaginava o que era pesquisa. E de repente eu fiquei lá. Nunca imaginava uma coisa dessa. Eu sou extremamente grato, como já disse, ao professor Cauanes, que é uma pessoa extremamente inteligente, aos meus colegas de departamento, professor Sérgio Nereu Pagano, professor Oswaldo César, professora Lélia Guadalupe Piccolo, a professora Célia Beltrati e outros que eu porventura tenho esquecido nesse momento, né? Sou extremamente grato. Em São Carlos também eu me dei muito bem no meu trabalho, realizei os meus sonhos de fazer estágio no exterior, tive inclusive depois da Áustria, estive no Japão, estive na China, enfim, tudo o que eu almejava eu consegui. E na etapa final da minha vida eu de repente descobri que mesmo nas escolas particulares e mesmo lidando com alunos de um perfil diferente, é possível você se entusiasmar e atuar também como um professor, como um formador de profissionais. Então eu estou muito satisfeito com tudo isso que aconteceu na minha vida. Quando nós entramos para fazer iniciamos a iniciação científica, a bolsa de iniciação científica da FAPESP, o tema era influência da luz e da obscuridade no efluxo e influxo de potássio pelas folhas. E nós tínhamos como ferramenta de trabalho um fotômetro de chama, marca Zeiss, que evidentemente servia para as análises quantitativas. As folhas eram
colocadas em água destilada e depois de algum tempo a gente determinava na água destilada a concentração de potássio através do fotômetro de chama. Esse era praticamente o único equipamento que a gente tinha, que a gente dispunha, mas com esse equipamento e principalmente com as ideias do professor Arens a respeito da importância do potássio nas folhas, então a gente pôde conduzir o trabalho. Inclusive o professor Karl Arens, em 1934, foi o pesquisador que descobriu que as folhas eliminavam substâncias, ou seja, que folhas em contato com água tornam essa solução alcalina, porque ele não tinha ainda condições de determinar os elementos minerais. Esse fenômeno que ele chamou de excreção cuticular e que mais tarde foi chamado na literatura de lixe, em português lavagem, lixiviação foliar, tornou-se um fenômeno amplamente conhecido e verificou-se inclusive que muitos outros elementos, tanto minerais como aminoácidos, como substâncias reguladoras de crescimento, etc. e tal, podem ser eliminadas dessa forma. Então essa ideia, essa descoberta do professor Arens é muito importante, citada na literatura como uma coisa realmente nova mesmo. E nós aproveitamos então a parte de potássio para estudar a influência dos fatores que alteram o nível energético das folhas nessa absorção ou perda de potássio. Bom, depois que eu me aposentei, eu fui trabalhar em Catanduva e tive também algumas oportunidades ainda na Universidade Federal de São Carlos. Eu continuei orientando algumas teses, as que eu já estava orientando, né? Terminei todas. E mais recentemente eu estou participando do ensino à distância, ou seja, existe um curso de engenharia ambiental onde a disciplina botânica é ministrada. Então eu sou o professor responsável por ministrar essa disciplina botânica para engenharia ambiental e inclusive nós fizemos um libreto, um pequeno livro para a orientação dos alunos, para que eles pudessem, vamos assim dizer, ter uma coisa mais simples para estudar a matéria. É uma experiência também muito boa, porque o ensino à distância, ele exige bastante do aluno. Todas as aulas eles têm que apresentar atividades, existem provas presenciais obrigatórias e eu também inicialmente tinha uma certa ressalva por ensino à distância, mas de repente a gente começa a participar e verificar que é uma coisa séria. E que com o desenvolvimento da informática hoje em dia, cada vez mais a gente vai fazer o uso do ensino, do uso dos equipamentos para nossas aulas, mesmo não sendo ensino à distância. Eu estive em Jabuticabal agora recentemente numa tese de livre-docência e a professora sempre coloca na internet as suas aulas, sempre coloca uma série de aulas na internet, de modo que os alunos podem consultar. Então a gente já vê que já existe uma certa tendência para o ensino à distância. Lá em Catanduva mesmo, todas as classes têm um determinado e-mail. Nesse e-mail da classe a gente manda aulas, tarefas, comentários, avisos e assim por diante. Então nós já estamos, de certa forma, utilizando o ensino à distância. Ainda como aluno, no ano de 1968, eu tive a oportunidade de participar do projeto Rondon, inicialmente a nível regional, na cidade de Charqueada, bem próxima de Rio Claro. E ainda nesse ano, no final do ano,
nós fomos para a cidade de Corguinho, no estado de Mato Grosso, e foi uma experiência muito interessante, né, para conhecer um outro Brasil, as condições precárias existentes em muitos locais. Depois de formado, eu continuei participando no projeto Rondon, agora vinculado à Unicamp, né? Porque a Unicamp tinha um campus avançado lá em Cruzeiro do Sul, e todo mês enviava uma equipe composta por estudantes de medicina, de odontologia, direito, etc. E Rio Claro, a Unesp de Rio Claro, contribuía para o envio de alunos de ciências biológicas. Então eu era o coordenador de Rio Claro, selecionava os alunos, participava das reuniões, depois selecionava os alunos para que eles fossem desenvolver atividades em Cruzeiro do Sul. E os alunos gostavam muito, né, por ter essa oportunidade de conhecer uma região bastante distante, bastante diferente, conhecer a selva amazônica, os rios, o Madeira, Juruá, Purus, etc. Então foi uma experiência muito interessante que nós tivemos. Então, quando eu era orientado do professor Arens, eu sempre ouvia falar do professor Laboriot, uma pessoa extremamente competente. Mas, por outro lado, as outras pessoas falavam que o professor Arens e o professor Laboriot não se davam bem, que eles tinham alguns problemas ideológicos e que um não gostava muito de conversar com o outro. Então eu sempre tive essa ideia do professor Laboriot como, sabe, o inimigo do meu orientador, que eu admirava tanto. Quando eu conheci o professor Laboriot, eu mudei totalmente meu conceito, porque realmente o professor Laboriot é uma pessoa fantástica. E, inclusive, eu soube por ele que na época que eu tive bolsa da FAPESP, ele foi o relator do meu processo, ele que lia meus relatórios, ele que mandava as críticas, sugestões, etc. e tal. Ele, evidentemente, que tinha dado o aval de aprovação da minha bolsa. Eu, orientado do professor Arens, evidentemente, tendo sido a minha solicitação de bolsa, tendo sido aprovada pelo professor Laboriot. Essas coisas são muito bonitas, principalmente porque os meus olhos viram duas pessoas magníficas, duas pessoas ilustres dentro da botânica no Brasil. O professor Laboriot foi convidado para vir dar um curso aqui sobre germinação de sementes, em 1980, aqui em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos. E eu fiz o convite para ele estava na Venezuela, e ele começou o curso, várias pessoas, vários estudantes, várias pessoas já, professores, vieram assistir o curso. Foi um curso muito bom. E naquele tempo era comum nos muros das cidades o pessoal deixar poesias, escrever coisas muito bonitas, né? Pichar, mas pichar com escritos bastante bonitos, bastante interessantes. E o professor Laboriot, vendo vários deles aqui na cidade, ficou entusiasmado. E um dia, o professor Laboriot e o falecido professor Vardeci Gama saímos à noite e encontramos um muro ainda não pichado, bem num viaduto da rodovia Washington Luiz. E o professor Laboriot, a gente havia comprado a tinta, o pincel, o professor Laboriot colocou lá um poema que tinha ele, vamos assim dizer, recebido de uma forma assim espiritual. E esse poema ficou por muito e muito tempo lá na entrada da Universidade Federal de São Carlos, praticamente. Então foi uma coisa muito bonita, e realmente o professor Laboriot, além do curso que ele nos deu, ele proporcionou, pelo menos para mim e para o professor Vardeci Gama, esse seu lado poético a respeito de como encarar a vida.